Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Graças e paz, Loren. Paz Boa do noite. Senhor, Loren. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Paz do Senhor, irmão Antônio. Paz do Senhor, irmã Lourdes. Paz do Senhor, irmão Antônio. Paz do Senhor, irmã Lourdes. Os meus olhos me vi zombando da minha fé, tramam contra mim. Querem tulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Paz do Senhor, Andréia. Graça e paz. Um abração nas crianças, no esposo. Paz do Senhor, Andréia. Dá um beijinho na Maria Eduarda e nos filhotes. Deus abençoe vocês. Eu sei que chega minha vez, minha sorte mudar diante dos meus olhos. Graça e paz, Tamires. Paz do Senhor, Tamires. A paz do Senhor, Monique, Vinícius, irmã Marlene, José Carlos, Cristina. Deus abençoe a vida de vocês. Diante dos meus olhos, cada promessa, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Graça e paz a todos que estão entrando na nossa live, né? Deus abençoe. Para os que estão entrando agora, né? A paz do Senhor, irmã Rosa. A paz do Senhor, irmão Rosa. Deus abençoe a sua vida. Para quem não conhece a irmã Rosa, é a irmã de sangue da irmã Marlene. Graça e paz. Irmã Marlene está trazendo um monte de gente, né? Compartilhando, né? Traz seu filho José Carlos, a sua filha Cristina, né? Tá aí, plantando a sua sementinha. Para quem não sabe, né? Estou trazendo uma sequência, né? E esse mês eu irei encerrar essa sequência de pregações falando sobre Jesus. O primeiro a ser falado foi Abraão, né? Logo depois foi Isaac, depois foi Jacó, depois foi José, Moisés, Josué, e hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Para quem não sabe,
Jeremias era apelidado como profeta chorão. Algumas pessoas me chamam de Jeremias, né? Mas eu acho que eu não sou, não. E ainda falta muito para chegar, né, ao ponto de Jeremias. Talvez seja porque eu tenho um pouco de facilidade até mesmo de chorar, né? Talvez seja por causa disso. Entendeu? Então nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Vamos entender por que o profeta Jeremias chorou ou chorava. Amém? Amém. Para nós começarmos, né? Eu queria... nós queríamos estar fazendo a nossa oração introdutória para nós começarmos a nossa live. Amém? Amém. Ora por nós. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir, Pai querido, perdão pelos meus pecados, Pai, que o Senhor possa estar perdoando agora neste momento, meus pensamentos. Pai querido, as coisas que eu fiz, o Senhor não se agradou, Pai. Ser, Pai querido, na minha vida, Pai, limpa meu coração. Pai querido, que eu possa estar recebendo essa palavra, Senhor Jesus. Ser também, Pai querido, com meus irmãos que estão aqui agora neste momento, confessando a Ti, Pai querido, que o Senhor possa estar perdoando eles também, Pai. Venha ser, Pai, com cada um, Pai, que entrou, cada família aqui representada neste momento, Pai querido. Venha abençoar, Pai querido, esse povo, Pai querido. Venha abençoar, Pai, que precisamos ouvir da Tua palavra, precisamos, Pai, nos preencher. Que o Espírito Santo, Pai querido, possa nos tocar, Pai querido, e que a gente possa esquecer tudo que está acontecendo à nossa volta e sentirmos agora, neste momento, a Sua presença, sentir, Pai querido, que devemos, Pai querido, te cultuar agora, neste momento, Pai querido. Venha, Pai, ser com o nosso pastor, abençoando ele, Pai querido, guardando, livrando de todo mal, cegando o inimigo, Pai. Ser com ele, Pai, que ele venha falar o que o Senhor ordenou e não aquilo que ele quer falar, Pai. Que venha, Pai querido, ele venha falar em nossos corações, Pai querido, que precisa, Pai, preencher esse vazio de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa, Pai, falar no seu ouvido, Pai querido, tudo aquilo, Pai, que nós precisamos escutar de Ti, Pai querido. Que ele venha ser canal de bênção para nós, Pai querido. Desde já eu te agradeço por todos, Pai querido, aqueles que irão entrar, Pai querido, aqueles que já estão assistindo, Pai querido, possa estar abençoando cada um de nós. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor, Robson, a paz do Senhor, Iara, Isabelle, Azaf, Deus abençoe. Graça e paz aí, Robson, Iara, Isabelle e Azaf. Amém? Eu queria estar lendo com vocês o livro livro de Lamentações do profeta Jeremias. Esse livro ele até intitula, né, algo que a qual eu falei agora no começo, antes de nós até mesmo orarmos, na hora que estava entoando até mesmo o louvor, falei que o profeta Jeremias era chorão, né? E o profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Lamentações 5, do versículo 21 ao 22. Lamentações 5, do versículo 21 ao 22. Lamentações é logo após o livro de Jeremias, né? Ele fica entre Jeremias e Ezequiel. Amém? Vamos ler? Que diz assim: converta-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente. Jeremias perguntando a Deus: por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Outros. Jeremias fazendo outra pergunta a Deus. Quem de nós não já fizemos perguntas a Deus? Principalmente aquele tipo de pergunta: por que, Senhor, estou passando por isso? Por que, Senhor, isso me aconteceu? Por que, Senhor, eu tenho que fazer? Por que, Senhor, eu não tenho que fazer?
Jeremias, creio eu, que era um profeta que fez muitas e muitas perguntas. E perguntas que muitas vezes o próprio Deus não respondia. Quantos de nós fizemos perguntas, já fizemos pergunta a Deus, e a impressão que nós temos que Deus não ouviu, ou até mesmo que Deus não respondeu, ou até mesmo que Deus não quis nos responder. Jeremias viveu algo parecido com que muitas vezes nós já passamos, ou até mesmo estamos vivendo. De repente, quem está aí do outro lado já fez algumas perguntas a Deus e não foi respondido. Não teve a resposta que a qual desejava ter. Pelo menos para saber por que estava sofrendo, por que estava passando por alguns problemas, por que está passando por dificuldades. Eu creio que são perguntas que é natural do ser humano, até mesmo para saber, e até mesmo para tentar se acertar ou se enquadrar, para que o problema que a qual esteja passando venha a ser amenizado. Jeremias passava por essa situação. Quando falamos do profeta Jeremias, uma das coisas que vem em nossa mente é que Jeremias é um profeta chorão. Jeremias é um profeta que normalmente reclamava ou chorava de tudo que acontecia com ele. O profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações, o livro que a qual acabamos de ler. E quando ele escreve esse livro, o profeta estava passando por um momento de depressão. O crente pode passar por depressão. O servo de Deus pode passar por depressão. Só que tem que entender algo. Nós temos que entender algo. O servo de Deus, ele pode passar por depressão, mas ele tem que passar por depressão com Deus. Quando o homem passa por depressão, mas sem Deus, a depressão vira opressão, que vai levar ele até mesmo, pode levar ele até mesmo à morte. Jeremias era um homem que era usado por Deus. Deus falava com Jeremias, mas Jeremias viveu momentos de depressão, momento de estar fazendo tudo aquilo que Deus até mesmo ordenou, e aparentemente nada dava certo. Só tinha problemas um após o outro. A palavra de Deus nos mostra que Jeremias foi jogado em uma masmorra. A diferença de uma masmorra para uma prisão. Normalmente as prisões ficam na parte de cima do solo e a masmorra fica na parte de baixo do solo. E por ficar na parte de baixo, normalmente a masmorra não tem entrada de ventilação. A ventilação é precária, não tem entrada de sol, até mesmo porque todo ser humano precisa, de ter pelo menos alguns minutos diários de sol. Jeremias não tinha esses minutos diários. Quando ele escreve esse livro de Lamentações, já está próximo até mesmo da morte dele. Jeremias vivendo num local insalubre, um local que a qual era muito frio, um local que a qual tinha mofo, um local que tinha mau cheiro, não tinha ventilação. E isso levou a Jeremias até mesmo a adoecer. Adoecer por doenças respiratórias. Jeremias chegou ao ponto até mesmo de sentir falta de ar. Jeremias chegou ao ponto até mesmo de ficar com seus pulmões ruins. No momento hoje que a qual nós vivemos, seria a doença de tuberculose. Jeremias contraiu tuberculose. E quando Jeremias está nesta situação, vivendo esse momento difícil, automaticamente o que acontece? As pessoas começam a falar de Jeremias. Como pode Jeremias estar fazendo a vontade de Deus e estar passando por tudo isso?
Muitas vezes nós somos ensinados, nós somos instruídos, até mesmo nas próprias igrejas, né? Que uma vez que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, que tudo vai dar certo. A impressão que dá é que Jeremias, na realidade, não estava fazendo realmente a vontade de Deus. A impressão que dá é que Jeremias estava fazendo tudo o contrário que a qual Deus havia mandado ele fazer. Mas na realidade Jeremias estava fazendo tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Jeremias profetizava porque Deus mandava Jeremias profetizar. Jeremias foi tido como um falso profeta. Era aquele homem que trazia as profecias que a qual Deus mandava, que Deus dava para ele. E as profecias não se cumpriam. Aproximadamente 40 anos Jeremias profetizando aquilo que Deus havia ordenado. E a Bíblia nos mostra que nenhuma das profecias que Jeremias profetizou naquela época, nenhuma delas se cumpriram. Um dos motivos de Jeremias ter sido chamado de falso profeta, porque as profecias que a qual ele trazia, nenhuma delas se cumpria. Jeremias foi chamado de falso profeta porque ele trazia algo e não acontecia. E Jeremias mesmo, e Deus sempre falando para Jeremias: Jeremias, profetiza, Jeremias, traga algo para esse povo. Mas Jeremias, toda vez que trazia, nada acontecia. De repente, você já até mesmo profetizou na vida de alguém e até agora nada aconteceu. Ei, eu quero trazer algo para você. Não pare de profetizar. As promessas de Deus na sua vida e na minha, elas vão se cumprir e elas têm que se cumprir. Entenda você que quando Jeremias trazia as profecias, as pessoas não gostavam e automaticamente Jeremias foi jogado naquela condição. Jeremias sofreu, Jeremias foi preso, Jeremias teve até mesmo o seu direito de ir e vir, porque estava trazendo profecias que Deus dava para ele, para o povo, para falar para o povo, e nada acontecia. Algo interessante, algo que me chamou a atenção demais dentro dessa passagem de Jeremias, é que Jeremias estava fazendo tudo aquilo que Deus estava mandando. Deus mandava Jeremias profetizar, e Jeremias profetizava, e as coisas não aconteciam. Eu quero falar algo para você. Independentemente das coisas que estejam acontecendo na sua vida, ou na vida até mesmo de alguém que você esteja profetizando, se estiver, amém. Se não estiver, também amém. Que vai chegar uma hora que as profecias que a qual você está trazendo, palavras proféticas, palavras abençoadoras, ou palavras até mesmo de ensinamento, palavras de exortação, vai chegar uma hora que tudo vai acontecer. Jeremias foi um dos homens que mais sofreu para levar o Evangelho de Cristo, para levar o Evangelho de Deus. Foi um homem que falava e as pessoas não acreditavam. De repente você vive um momento parecido com o de Jeremias. Aquilo que você fala as pessoas não acreditam. Mas eu continuo falando para você, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de profetizar aquilo que Deus tem dado para você. E eu estava analisando outros homens na Bíblia, homens que a qual muitas vezes foram usados por Deus, homens que a qual foi usado tremendamente por Deus. Jeremias viveu num tempo que os profetas falavam agora e acontecia daqui de repente a um dia, a poucos minutos, ou até mesmo um mês, ou uma semana. E Jeremias falava e nada, aparentemente nada estava acontecendo. Eu vou trazer algo aqui de interessante, algo que me chamou a atenção. Existiu um profeta chamado Elias. Elias, uma certa vez, ele profetiza e fala assim: olha, durante 3 anos e meio
não vai chover. Quem está falando é Elias, não é Deus. Elias fala que não vai chover. A impressão que me dá é que Elias fala e Deus assina embaixo. Durante 3 anos e meio, não caiu uma gota sequer. E isso me chamou demais a atenção. Como pode? Elias, profeta também de Deus, ele fala que não vai chover, Deus assina embaixo e se cumpre. E Deus manda Jeremias falar. Deus é que mandou Jeremias falar. Deus é que mandou Jeremias profetizar. E Jeremias profetizava e nada acontecia. Parece até algo assim. Parece até que Jeremias realmente não andava com Deus. Se nós olharmos a passagem do livro de Jeremias todo, nós vamos ver que em quase todo momento Jeremias estava falando com Deus e Deus falando com Jeremias. Jeremias tinha uma intimidade muito grande com Deus. Jeremias, ele buscava a Deus o tempo todo. Mas ele trazia aquilo que Deus dava para ele e nada acontecia. Enquanto o profeta, até mesmo Elias, profetizava por ele mesmo, ele falava, eu estou falando, e as coisas aconteciam. Eu comecei a ver algo dentro disso aí, o que Deus estava querendo falar e fazer na vida de Jeremias. Não pensa, irmão, que muitas vezes que servir a Deus, que tudo vai melhorar como um passe de mágica. Muitos e muitos pastores falaram, só aceita Jesus, que a sua vida vai mudar para melhor. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes quando você aceita Jesus, a sua vida muda para pior, de certa parte. De repente aquilo que você tinha antes de aceitar Jesus, você passa a não ter mais quando você aceita Jesus. De repente, muitas coisas que aconteciam, que era favorável a você, depois que você aceita Jesus, aquelas coisas passam a não acontecer mais. Eu comecei a analisar e pensar o que Deus estava falando para Jeremias. O que Deus estava ensinando para Jeremias. Eu comecei a ver também algo interessante. Que independentemente das provas que a qual Jeremias passava, das dificuldades que Jeremias passava, em momento nenhum Jeremias parava de exaltar e louvar o nome santo daquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Amém. Jeremias, mesmo vendo que ele aquilo que ele trazia, que Deus mandava até mesmo para ele poder falar, não acontecia. E quando isso acontecia, ele tinha sofrimento. Ele ia para uma cadeia, ele ganhava chicotada, ou ele até mesmo ia para uma masmorra. Mas mesmo assim Jeremias não parava de exaltar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu comecei a entender que Jeremias adorava a Deus. Não era pelo aquilo que Deus dava para ele, era pelo aquilo que Deus proporcionava a ele, pelos bens materiais. Mas Jeremias adorava a Deus. Não era pelo aquilo que ele ganhava, mas sim pelo aquilo que Deus era na vida dele. Eu quero trazer a reflexão para os irmãos. Da mesma forma que Jeremias adorava e exaltava a Deus. Não pelo aquilo que Deus proporcionava a ele, bens materiais, mas pelo aquilo que Deus era na vida dele. Eu quero trazer até mesmo em evidência isso para os irmãos. Que nós venhamos exaltar, glorificar a Deus pelo aquilo que Ele é por nós. Eu costumo até mesmo analisar, existem situações que muitas vezes nós, de forma humana, passamos. Existem pessoas que abandonam Deus porque estão passando por um problema. Muitas vezes chega ao ponto até de falar assim, Deus, como pode tu deixar isso acontecer comigo? Eu não estou te buscando, eu não estou te glorificando, mas como é que tu pode deixar isso acontecer comigo? Imagine se Jeremias pensasse dessa forma. Jeremias estava fazendo tudo certinho, mas o mal sempre sobrevinha na vida de Jeremias. Tem pessoas que largam a Deus porque já recebeu uma bênção, já conseguiu aquilo que ele queria de forma humana, algo que vem na mente dele, já consegui o que eu queria, agora eu não preciso mais de Deus. As pessoas têm sempre um motivo para largar Deus.
Quando não ganha, larga Deus, e quando ganha, larga Deus. Quando não ganha, é Deus que é o culpado dele não ter ganhado. E quando ganha, não preciso mais de Deus porque eu ganhei. Nós temos que parar para analisar certas coisas, certas situações que a qual nós estamos passando. Temos que ver aonde Deus está nessa situação, aonde Deus está agindo nesse problema, nas nossas dificuldades. E muitas vezes não paramos para pensar. Jeremias viveu um momento difícil. Jeremias viveu um momento a qual ele tinha tudo para poder parar. Mas a palavra de Deus mostra que Jeremias em momento nenhum parou. Jeremias foi parar em cadeias. Jeremias ganhou chicotada. Jeremias foi parar na masmorra. Jeremias teve doença, até mesmo como a tuberculose. Mas em momento nenhum Jeremias deixou de amar a Deus. Em momento nenhum Jeremias deixou de adorar a Deus. Amém. Ei, eu quero falar algo para você. Deus te ama, independentemente da forma com que você até mesmo é. De repente você é uma pessoa difícil, ou de repente você é uma pessoa fácil. De repente você tem falhas. De repente você é aquela pessoa que a qual muitos olham e até mesmo, não consegue ver nada de bom em você. Mas Deus te ama independentemente da situação que a qual você vive. Amém. Deus te ama. E eu quero trazer algo para você agora. Ame a Deus, independentemente do problema que a qual você esteja passando. Ei, eu quero falar para você que o sol nasceu para todos. Não é só o crente que passa problema. Até mesmo pessoas que não são crentes passam problema. Mas nós temos que ter perseverança. Nós temos que servir, e glorificar aquele Deus que a qual nos ama. Nos ama por um amor incondicional. Um amor que a qual, independentemente daquilo que nós até mesmo venhamos fazer, ou até mesmo já fizemos, Ele nos ama. Ele não nos abandona. Ele está conosco em todo momento. Até naquele momento que a qual de repente você pensa que está sozinho. Mas Ele está ali contigo. Para você vencer as batalhas que muitas vezes se levantam no nosso dia a dia. Jeremias, quando ele escreve esse livro, está próximo ele morrer. Está próximo dele acabar até mesmo com a carreira dele. Está próximo de finalizar os planos de Deus humanamente na vida dele. E eu comecei a ver 40 anos de ministério. Todas as profecias que ele trouxe naquela época, nenhuma delas se cumpriram. Imagine você profetizando 40 anos e profetizando aquilo que Deus falou para você falar para o povo. E você não consegue ver nada daquilo que a qual Deus mandou você falar se cumprindo. Mesmo assim, Jeremias não deixou de amar a Deus. Jeremias podia pensar assim, não vou amar mais esse Deus não. Não vou servir mais esse Deus não. Porque ele manda eu falar as coisas, eu falo e nada acontece. Por causa dele eu fui parar na prisão. Por causa dele eu contraí essa doença. E mesmo assim ele ainda manda profetizar e trazer algo para o povo. E nada acontece. Comecei a examinar algo dentro disso aí. E eu quero trazer algo para os irmãos. A conclusão que eu cheguei. Quando Jeremias profetizava para o povo, não era para o povo daquela época. Era para os dias de hoje. Jeremias morreu. E não viu uma profecia sequer que a qual Deus mandou ele falar para o povo se cumprir. Mas eu quero trazer algo para você. As promessas de Deus na sua e na minha vida, elas têm que se cumprir. De repente, eu não vou estar vivo. De repente, você não vai estar vivo para ver todas as promessas de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. As promessas de Deus na sua vida, Ele vai cumprir. Eu quero trazer algo para você.
o profeta Eliseu, uma certa vez, falou até mesmo com o profeta Elias. Elias perguntou ao profeta Eliseu: Eliseu, o que tu queres? E Eliseu respondeu assim: olha, eu quero a sua porção dobrada. O que você ganhou, eu quero dobrado. A palavra de Deus nos mostra que Eliseu acompanhou Elias até um certo lugar. Atravessaram o rio Jordão. Quando atravessa o rio Jordão, Elias, conversando com Eliseu, em um dado momento viu um roda-moinho, pegou o profeta Elias e levou. Quando Eliseu olhou, viu o profeta Elias passando uma carruagem lá em cima. E a capa de Elias caiu atrás do profeta Eliseu. Ali começou o ministério do profeta Eliseu. Eu comecei a analisar e até mesmo ver a quantidade de milagres que o profeta, que a Bíblia narra, né, que a Bíblia nos mostra, que o profeta Elias realizou. E comecei a ver a quantidade de milagres, né, que o profeta Eliseu realizou. O profeta Eliseu pediu a porção dobrada do profeta Elias. Só que nesse meio tempo, o profeta Eliseu também morre. E pela contagem que a qual eu fiz, para dobrar a quantidade até mesmo de milagre que o profeta Elias, né, fez, que Deus usou o profeta Elias, faltava um milagre para que viesse ser dobrada a quantidade. 999 não é 100. Seria mais ou menos isso. O profeta Eliseu fez 999 para dobrar a quantidade de milagres que o profeta Elias tinha feito. A palavra de Deus nos mostra que um soldado estava numa batalha. E nessa batalha ele é ferido e é morto. Quando esse soldado cai em cima da cova do profeta Eliseu. Quando ele cai em cima, automaticamente ele já cai morto. E quando ele cai em cima até mesmo aonde foi enterrado o profeta Eliseu, ele é ressuscitado. Ali se cumpriu aquilo que o profeta Eliseu pediu a Deus, porção dobrada. Ali foi mostrado de forma bem clara que a porção que foi derramada sobre a vida do profeta Eliseu dobrou quando aquele soldado é ressuscitado. Eu quero trazer algo para você, as promessas de Deus na sua e na minha vida. Ela vai se cumprir, independente que nós estivermos vivos ou não. Mas se Deus prometeu, as promessas irão se cumprir. Eu quero trazer algo, até mesmo como testemunho. A minha mãe, antes mesmo de morrer, ela queria ser enterrada no mesmo cemitério que o meu padrasto foi enterrado. Nós pagávamos um plano, né, assistencial, né, funerário. A minha mãe faleceu. Ligamos para o plano assistencial funerário. Atenderam. Quando atenderam, combinamos tudinho. Eles foram no hospital, pegaram a minha mãe, depois levaram até para o cemitério de Olinda. Quando minha mãe estava lá no cemitério de Olinda, que já tinha algumas pessoas até mesmo velando minha mãe, eu tive que ir até mesmo lá na São João funerária. Não, eu tive que ir lá na funerária, né, onde que tratava todos os documentos. Quando eu cheguei lá onde tratava, que era lá em Olinda, me informaram que eles tinham desmembrado. O pessoal de São João tinha que ser enterrado em São João, e o pessoal de Nova Iguaçu, Olinda, ia ser enterrado em Olinda. O que acontece? Eu fui falar com o rapaz. O rapaz falou: olha, a sua mãe não vai poder ser enterrada lá em Olinda. E eu expliquei a ele, eu falei para ele: olha só, já está todo mundo lá, o que eu vou fazer? Já está todo mundo esperando lá, minha mãe. Aí ele: mas nós temos que ver isso aí, que não vai dar, que não vai dar. Na hora Deus me deu algo em mente. Eu falei assim: por que vocês não realizam o enterro e passa o valor para o pessoal de São João? Automaticamente o dono da funerária pegou e olhou assim para mim: é mesmo, nós podíamos fazer isso. Conclusão: a minha mãe foi enterrada no cemitério de Olinda
de forma até mesmo legal, ela teria que ser enterrada em São João. Mas eu quero dizer algo para você. Deus ouve os nossos pedido daqueles servos que são fiel a Ele, e Ele realiza até mesmo depois de morto. Da mesma forma que Deus realizou os sonhos e até mesmo os desejos do profeta Eliseu, Deus continua realizando os meus e os seus desejos ainda hoje. Amém. Basta nós crermos. Se hoje nós não temos até mesmo os milagres que a qual acontecia no tempo de antigamente, não é culpa de Deus. Deus, Ele é imutável. Deus não muda. Quem muda somos nós. A palavra de Deus fala aqui, Jeremias, no versículo 21, Jeremias fala assim, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como os de antes. Muitos de nós falamos assim, não conseguimos mais ver os milagres acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo até mesmo ressuscitadas na época que Jesus vivia. Jeremias, ele fala algo parecido com isso. Deus, não consigo ver mais nada acontecendo. Eu não consigo ver mais as profecias se cumprindo. Tu fala para mim falar e eu falo e nada acontece. Quantos de nós falamos, antigamente Deus agia mais do que nos dias de hoje? Eu quero falar algo para você, Deus não mudou, quem mudou foi eu, foi você. Verdade. Se os milagres e as coisas não acontecem, não é culpa de Deus, é minha e é sua. Eu estou querendo falar algo para você entender na noite desse dia. Ei, nós temos que voltar às nossas velhas práticas. A prática de buscar mais a Deus, de orarmos mais a Deus, de examinarmos mais a palavra de Deus. Quer ver os milagres acontecendo? Quer ver as profecias se cumprindo? Ei, volte a ser como era antes. Buscar mais a Deus, orar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade contigo e comigo. Basta eu e você querer. Hoje é noite de nós voltarmos às práticas de antigamente, para que Deus venha usar mais a minha vida e venha usar a sua vida. Deus quer te usar de forma sobrenatural, da mesma forma que quer me usar também. Basta eu abrir mais o meu coração, para que Ele venha morar cada vez mais, que Ele venha penetrar cada vez mais, que Ele venha tomar o meu ser, que Ele venha tomar o seu ser de forma sobrenatural, que não haja espaço para mais nada. O único que pode ficar dentro de nós, dentro do nosso ser, de forma sobrenatural, seja Ele. A mudança depende de mim e a mudança depende de ti. Ei, profeta Jeremias viveu um momento difícil, como de repente hoje eu posso estar vivendo ou você está vivendo. Mas entenda você, profeta Jeremias, em momento nenhum abandonou, ou largou, ou deixou Deus de mão. Ei, Deus não te deixou de mão, Deus não te abandonou. Saiba e entenda que Deus quer mais, que você o busque em espírito e em verdade, para que as obras na sua vida sejam realizadas de forma sobrenatural. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Receba. Pega essa palavra, guarde na tábua do seu coração. Ei, renove sua aliança com Deus na noite desse dia e fale para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. A ponto que quando olharem para mim, não veja mais eu, mas veja Tu em mim. Amém? Amém. Essa palavra quero deixar para os irmãos. Para nós encerrarmos, eu quero ouvir um louvor, né? Nesse momento. Aguarde só um minuto. Quero agradecer a todos aí que estão entrando aí, a nossa irmã Lili, parabéns aí, a gravidinha, né? Mais uma benção aí na vida deles, né? Deus abençoe a Lili, a Lilizinha, o João Vitor,
né, ao esposo. Deus abençoe também a minha mãe que está assistindo. Deus abençoe a Tereza, a minha irmã. Possa estar aí com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém? Só um minuto. E aí a Gisele entrou. Deus abençoe aí a Gisele. A Gabi, né? A Gabi. É, amiga da Gabriela. Deus abençoe. Tudo de bom aí com a família. Glória a Deus, Gabi. Aleluias. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Em nome de Jesus. Gabi, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom, Deus, e entendemos que a Sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que Tu venha de forma sobrenatural, Deus, nessa semana. Deus, que as pessoas venham ser abençoadas, Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, que seja uma semana de bênção, Deus. Deus, que tudo aquilo que estiver retido, Deus, no mundo espiritual, venha ser liberado, Deus. Deus, que as bênçãos venham a ser derramadas, Pai, de forma sobrenatural em nossas vidas, Deus. Deus, tenha de misericórdia de nós. Eu te peço, ó Deus, que Tu dê vitória ao Seu povo, Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que a qual estiver até mesmo retido, ó Deus, venha a ser liberado. Deus, eu te peço, Deus, que todo espírito de enfermidade, Pai, bata em retirada, Deus, das nossas famílias. Deus, que Tu venha nos guardar e nos proteger de todo mal. Pai, sejais conosco, Pai. Dai uma noite de sono tranquilo, abençoado, Pai. Pai, e essa semana que está começando, Pai, venha a ser derramada as Suas bênçãos de forma sobrenatural. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Também estamos com saudade, Lili. Beijão. Saudade, Lili. Amém? Graça e paz, Gisele. Eu peço aqueles que saibam, cantam junto comigo também aqui. Quem tem a marca da promessa de Deus? Amém. Contra mim querem sujar meus postos, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar os sonhos que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Se decidida estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Desejo em mim, clamando da minha fé e até clamam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem conquistar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Se decidida estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus
olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Marca da promessa. Só quem tem a marca da promessa, repete comigo. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu Tenho a marca da promessa. Apagar o selo que há em mim. a marca da promessa que Ele me fez. ninguém vai impedir. Se decidir, deixou. Se Deus me prometeu, é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é o Deus Amém. Glória a de Deus. promessas. Amém? A tua sorte e a minha, Ele mudará Amém. diante dos nossos olhos. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. eu E minha casa serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, às 19h30.